Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a formação do psicanalista. A profissão de psicanalista, ela não tem um órgão regulamentador, como é no caso, por exemplo, da medicina, da psicologia e de outras áreas. A psicanálise ela é tida no Brasil como um ofício. O que é um ofício? Ofício é uma ocupação, é um trabalho, né, mas ela não é uma profissão regulamentada, é como se fosse uma ocupação que ali o psicanalista exerce. E a psicanálise ela é entendida, a transmissão dela, como se fosse os ensinamentos de um barbeiro. Como assim? É como se o barbeiro mais experiente ensinasse o barbeiro mais jovem como cortar cabelo. E a psicanálise, ela é basicamente isso. O psicanalista, ele nasce no divã. Ou seja, o psicanalista ele nasce através da sua própria análise, conforme ele for trabalhando suas questões, conforme ele for evoluindo nessas questões e futuramente, quando for atender, sobre a supervisão desse psicanalista mais velho, vamos dizer assim, né? Mais experiente. E então, para essa formação acontecer, existe então um tripé que foi estabelecido ali por Freud, né? Pela comunidade psicanalítica, né? Esse tripé de formação, que é da seguinte maneira: o futuro psicanalista ele vai fazer as suas análises pessoais, ou seja, ele vai cuidar de si primeiro, das suas demandas emocionais, e conforme ele vai trabalhando as suas questões emocionais com um psicanalista mais experiente, ele vai fazer um estudo aprofundado da teoria psicanalítica. E a teoria psicanalítica ela é muito rica, tem mais de 100 anos de conteúdo produzido, porque começou ali com Freud, né? Freud bebendo de outros pensadores e criando, né? Ele criou, inventou a psicanálise e passando para os seguidores de Freud, né? Que foram ali aperfeiçoando, foram contemporaneizando a psicanálise, né? Trazendo para os dias atuais, porque quando Freud iniciou a psicanálise, ele tratava as histéricas, que eram mulheres que reprimiam a sua sexualidade. Mas os tempos foram mudando. Hoje em dia as mulheres não reprimem tanto a sua sexualidade, mas existem outras formas de adoecer psíquico, né? Então os psicanalistas que vieram após Freud foram dando essa atualizada, né, na psicanálise, e a psicanálise tem mais de 100 anos de conteúdo produzido e continua produzindo, né? Que os comentadores de Freud, né, aqueles que vieram após ele, continuam produzindo material muito bom e muito rico. Então, o psicanalista tem fazer a sua análise e estudar a teoria, que é muito rica, como eu já falei. E após isso, ele, para começar a atender, ele tem que ter a supervisão de um psicanalista mais experiente. Então, apesar da psicanálise ela não ter um rigor acadêmico, né, de ter que estar numa faculdade, ter que ficar 5 anos numa faculdade, agora você é psicanalista, mas ela tem esse rigor teórico, né, da teoria, de fazer a sua análise. Então o psicanalista ele não precisa procurar uma faculdade de psicanálise. Hoje em dia estão surgindo faculdades de psicanálise, mas esse não era o desejo de Freud. Freud não queria que a sua teoria ficasse enrijecida nos bancos da universidade, né? Mas ele queria que a psicanálise ela fosse algo mais amplo. Ele deixou a psicanálise sem, vamos colocar assim, sem regras, né? Só recomendações ele fez. Por exemplo, a associação livre, você saber trabalhar as questões que o paciente traz, mas isso não é uma coisa rígida, porque dentro do setting analítico, que é ali aquele ambiente terapêutico, cada analisando vai exigir uma postura diferente do psicanalista. Então Freud deixou recomendações e ele não queria que a sua teoria ficasse enrijecida para quê? Para que ela se enriquecesse mais, para que ela criasse mais corpo e se expandisse. Mas hoje que nós estamos presenciando são algumas faculdades surgindo, né, de psicanálise. Isso por um ponto vai um pouco contra aquilo que Freud queria. Hoje tem institutos de formação que é mais direcionado para o campo psicanalítico, mas a partir do momento que você fala assim, eu quero ser psicanalista, você não é obrigado a entrar em uma faculdade ou um instituto. Para você se formar, se autorizar, né, que a gente fala, se autorizar psicanalista,
você precisa estudar a teoria de Freud, passar pela sua análise pessoal, fazer bastante análise para você entendendo toda a sua demanda pessoal e depois, quando começar a atender, ter essa supervisão. Então você não precisa de uma instituição para isso. Muitos optam por procurar uma instituição ou até mesmo agora a faculdade, que é para ter um direcionamento. Mas é importante entender, você que quer começar a atuar como psicanalista, que nenhuma desses institutos, dessas instituições e faculdades pode dizer para você, ó, toma aqui seu certificado, seu diploma, agora você é um psicanalista. Não, a própria pessoa se autoriza psicanalista. O próprio indivíduo fala, agora eu me sinto preparado para atender. Então nenhum diploma ou certificado vai poder te falar, agora você pode atender. Então por isso que a psicanálise é tida como ofício, porque ela é aprendida do experiente para o mais jovem. Então essa é a formação do psicanalista. E o que a psicanálise trata? Ela trata das questões emocionais através da fala e da interpretação. Porque daí o paciente vai trazer para o psicanalista suas demandas e durante certo momento vai acontecer ali, vamos dizer, a transferência. O que é a transferência? Vai vir conteúdos inconscientes, né? Conteúdos da infância que estavam reprimidos no paciente, que ele vai começar a jogar em cima do analista. E o analista vai ter que interpretar essa transferência, vai ter que interpretar as resistências que vão surgir para que o paciente consiga livre associar, ou seja, ele consiga associar os seus fluxos de pensamento que está correndo no inconsciente e o que a consciência permite vir à tona. Mas isso é conversa para outro dia, tá bom? Então, se você quer se formar psicanalista, eu acho que a psicanálise ela é uma ferramenta muito rica do conhecimento humano. Freud ele foi muito assertivo em pautar a mente nesse conflito, porque a mente ela está em conflito o tempo todo com as suas questões que você permite vir à consciência e o que você quer reprimir. E ela é um instrumento muito eficaz, ela é uma abordagem muito importante para ajudar o ser humano a se entender na sua integralidade. Beleza? Então, até o próximo vídeo, espero que todos fiquem bem. Falou e é nóis!